bem-vindo ao curso Pré-ENEM Linguagens de Língua Portuguesa. Essa é a aula de número 4 e hoje vamos conversar a respeito de interpretação de texto, intertextualidade, coesão e coerência. Para iniciarmos, vamos conversar a respeito de coesão. Bem, como você viu no nosso material didático, coesão é exatamente uma espécie de ligação. Uma ligação, um laço que dá ao texto uma unidade, torná-lo uma unidade de sentido, uma unidade temática. A coesão ela pode ocorrer de diversas formas, e aqui nós elencamos algumas dessas formas, sobre as quais vamos conversar a respeito delas nessa aula. Bem, vamos conversar a respeito de paráfrase, de paralelismo, de repetição, de substituição gramatical, lexical e elipse, e sobre alguns conectores. Para isso, nós separamos um texto e, a partir dele, nós vamos fazer a observação desses elementos que foram abordados aqui agora. Bem, esse texto, como vocês podem observar, ele está marcado com alguns elementos em cores diferentes. Cada uma dessas cores evidencia um tipo de coesão, um tipo de estratégia de coesão utilizada no texto. Vamos começar aqui com o título, que diz: Ensino híbrido não é panaceia. A tecnologia deve servir à aprendizagem, não ao nosso fetiche por inovação. Aqui, assinalado em verde claro e também em amarelo, nós podemos observar associação semântica entre as palavras, que é uma das possibilidades de recursos coesivos que podemos utilizar em um texto. Isso porque manter a temática ao longo do texto, utilizar palavras que tenham relação semântica, ou seja, relação de sentido, nos ajuda a manter a estratégia de coesão do texto. Porque, veja, ensino tem conexão com aprendizagem, tecnologia tem conexão com híbrido, porque nesse caso estamos falando acerca de ensino híbrido. E panaceia tem conexão com a palavra servir, pois panaceia é um tipo de mecanismo, como se fosse uma chave que abrisse qualquer tipo de porta. Então, aqui ao longo desse primeiro parágrafo, nós continuamos com essa mesma estratégia de ir assinalando os tipos de estratégias de coesão que foram empregadas ao longo do texto. Observemos aqui, por exemplo, o que está assinalado aqui em verde, que enfatiza repetição. Como vocês viram lá no nosso material didático, nem toda repetição é necessariamente negativa para o texto. Muitas vezes a repetição é exatamente um elemento de coesão utilizado exatamente para que o assunto ele seja constantemente retomado. Então, a gente pode observar que a palavra escola, por exemplo, escolas, ela foi repetida num parágrafo relativamente pequeno por 3 vezes. Essa repetição não é vã, essa repetição tem um objetivo, exatamente o de estar constantemente conectando os fragmentos nesse parágrafo. Da mesma forma, nós podemos observar que a palavra panaceia foi repetida também 2 vezes. Por quê? Porque exatamente essa é a temática do texto. Essa é a tese do texto. É a partir daqui que o texto vai desenvolver toda a sua temática, toda a sua argumentação. Então, essa repetição da palavra panaceia também não foi casual, é exatamente o elemento de repetição como estratégia de coesão. Nós podemos observar também uma série enumerativa marcada aqui em azul. A gente observa uma relação de retomada e de enumeração exatamente. Então, a gente percebe começou e meses depois, agora. É como se tivéssemos feito um início, um meio e um fim. Esse parágrafo aqui, todo ele está trabalhando exatamente com uma introdução, uma parte introdutória, para que o leitor ele possa compreender acerca de que se fala nesse texto. E exatamente essa enumeração, ela ajuda a manter a coesão, ajuda a manter esse fio condutor, esse elo do início ao fim, exatamente porque ela vai trazendo o leitor nessa temática de como era, como foi, depois como ficou e agora como está.
Outro elemento importante que nós podemos ver aqui é exatamente a retomada do termo panaceia, a partir de uma explicação desse termo. Então, o remédio para todos os males é a panaceia. Também foi retomado aqui para que essa coesão pudesse ser mantida. E ainda há que se dizer aqui da manutenção da estrutura gramatical, que é o paralelismo, sobre o qual conversamos no início da aula, que fala exatamente a respeito de se manter a estrutura verbal compatível. O Brasil tinha, os alunos estavam e iriam. Então, a gente mantém a estrutura verbal aqui em alinhamento, uma estrutura paralela. A gente mantém uma ordem nessa estrutura. Mais abaixo aqui, nós podemos observar novamente o recurso da repetição aqui, só que essa repetição aqui, ela, na verdade, foi feita a partir de uma substituição. A gente teve aqui, né, a repetição de ensino híbrido ou educação híbrida, foi como se fosse um sinônimo aqui, né, educação híbrida, aqui foi repetido e aqui como se fosse um sinônimo, e aqui a gente observa uma substituição gramatical. Esse seu, por exemplo, ele retoma estudante, que estava sendo dito aqui atrás. Por que substituir o estudante por seu? Exatamente para evitar repetição desnecessária e ainda assim manter a estrutura do texto conectada. Esse é o recurso da substituição gramatical. Continuando aqui no nosso texto, a gente vai observar que esses recursos de coesão, eles são largamente utilizados. É claro que aqui nós não marcamos todos, nós assinalamos alguns, eles continuam sendo utilizados ao longo de todo o texto. Aqui nós temos uma nova substituição gramatical, observa-se aqui que esse pronome foi utilizado para substituir ensino híbrido, educação híbrida, a partir de este modelo. Nós percebemos nesse fragmento cinza aqui também uma forma de coesão, que é a partir do uso da elipse. Isso porque, comenta-se, não é uma má opção, desde que seja implementada. O que não é uma má opção? A educação híbrida ou o ensino híbrido, que nesse parágrafo foi retomado a partir de este modelo, que foi uma substituição gramatical. Por fim, nós percebemos aqui uma forma de paráfrase, uma paráfrase geralmente nos textos, ela vem indicada como em outras palavras, ou seja, de outra forma, ou assim. Nós vamos perceber que o que está sendo dito aqui tem a finalidade de explicar o que foi feito aqui, de dizer em outras palavras o mesmo que já foi dito, para que isso ficasse mais claro para o leitor. Aqui nós também temos uma substituição lexical, que é utilizando experiência híbrida, no lugar, por exemplo, de ensino híbrido, no lugar, por exemplo, de educação híbrida, isso para que o texto não fique cansativo, repetitivo, extenso desnecessariamente. Bem, nós conversamos rapidamente, brevemente, a respeito de alguns desses elos coesivos aqui. Falamos a respeito de paráfrase, paralelismo, repetição, substituição gramatical, lexical e elipse, e não conversamos efetivamente a respeito dos conectivos, pois nós temos um material bastante completo a respeito disso, falando a respeito dos conectivos, e vale a pena você conferir. Bem, por essa aula vamos terminando por aqui. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos em uma outra oportunidade. Até lá!